Olá pessoal, fazendo a correção da acro da semana de 23 a 27 de agosto sobre os descritores D30 e D32. D30, expressões algébricas. Lembrando, expressões algébricas é quando eu trabalho letras e números ao mesmo tempo. E o D32 é identificar expressões algébricas. Ok? Então bora lá. O número de diagonais de um polígono é calculado com o uso da expressão abaixo. Então essa daqui é a fórmula para a gente calcular quantas diagonais tem um polígono, sendo D o número de diagonais e N o número de lados do polígono. O número de diagonais de um polígono de 5 lados é... Então eu quero saber quantas diagonais tem um polígono de 5 lados. Então no lugar de N, eu vou substituir por 5. Primeiro resolvo dentro do parênteses, 5 menos 3, 2, dividido por 2. Opa, 2 em cima, 2 embaixo, multiplicando e dividindo ao mesmo tempo, simplifico, corto. Então o número de diagonais é 5. Uma bola é lançada obliquamente. Obliquamente é diferente de 90 graus, ok? Sua trajetória é descrita pela função h de t, que é igual a menos t ao quadrado mais 3t, sendo h de t a altura em metros e t o tempo em segundos. Quantos metros de altura estará essa bola após 2 segundos do lançamento? Então, no lugar do t, eu vou substituir por 2. Então, aqui, menos 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6. Se eu devo 4, pago 6, me sobra 2. Então, 2 metros. Então, expressões numéricas só substituem um valor. O valor numérico da expressão 2x ao quadrado mais 3y mais 3, quando o x for 3 e o y for menos 2, vale quanto? Então, no lugar do x, 3. E no lugar do y, menos 2. Como é negativo, vou colocar aqui entre parênteses. Tá, então 2 vezes 3 ao quadrado, 9. Menos, mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. Mais 3. 2 vezes 9, 18. 18 menos 6, mais 3. 18 menos 6, 12, mais 3, 15. Ok? Lembrando, expressões numéricas, potências e raízes, tá? Depois, multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Essa é a ordem que vocês têm que resolver quando trabalham expressões numéricas. Opa, tenho aqui uma potência, então primeiro resolvo a potência. Em seguida, as multiplicações. E por último, a soma e subtração. Sempre pela ordem. Que ordem? Pela esquerda. O preço do quilo da carne em um açougue é dado pela função P, que é igual a 9x menos 3, sendo x a quantidade de quilos de carne comprada. O preço de 7 quilos de carne é, então no lugar do x, eu vou substituir por 7. 7 vezes 9, 72. Opa, perdão, 7 vezes 8. 63. Menos 3. Então, o preço a ser pago, R$60. Carlos é gerente de uma loja de jogo. Para calcular seu lucro em cada jogo, em reais, cada jogo que vende, é usada a seguinte fórmula. O preço é 3 vezes J mais 3,9.
sendo P o preço a ser vendido e J o preço real do produto antes da venda. Considere que o preço de um jogo X seja de R$ 4,50. Então ele vende esse jogo por. Então, para me saber, no lugar de J, eu vou substituir 4,50. 3 vezes 4,50, 13,50 mais 3,9. Então, eu chego no resultado 17,40. Alternativa A. Maria, ao fazer uma lista de exercícios preparatórios para um simulado, deparou com a seguinte expressão abaixo. Para x valendo 3 e y valendo menos 1, a expressão é, então, 3 ao quadrado menos 2 vezes menos 1 dividido por 3. 3 ao quadrado, 9. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Dividido por 3. 9 mais 2, 11 terços. Ok? Lembra, tome cuidado. Sinal da fórmula, sinal do número. Então tem que fazer jogo de sinal na multiplicação e na divisão. A sequência numérica abaixo pode ser definida por uma expressão algébrica, que relaciona o valor do termo com sua posição na sequência. A expressão algébrica que permite determinar o enésimo termo da sequência é: então ele tem um termo e ele chega numa posição. O que acontece do termo para chegar na posição? É isso que ele te pergunta. Analisando as alternativas, vamos por eliminatória. Quando o termo for 11, 11 mais 1, 12. Chegou na posição 132? Não. Então essa está incorreta. Quando o número for 11, 11 mais 2, 13. Cheguei na posição 132? Não. E quando a posição for 11, 11 ao quadrado mais 11, 11 ao quadrado 121, mais 11, 132. Cheguei na minha posição 132, então a minha resposta correta. E só para analisar a última. N ao quadrado, então 11 ao quadrado mais 34. É 121 mais 34. Isso daqui daria 155, que é a próxima posição, não é a posição do 11, ok? Só voltando aqui, vamos só analisar um pouquinho. E se não tiver essa fórmula? Pessoal, de 11 para chegar em 132, alguma coisa tem que estar acontecendo. Analisar isso e verificar é o que o enunciado pede. Opa, quantos que é 11 ao quadrado? 121. Quantos que é 12 ao quadrado? 144. Quantos que é 13 ao quadrado? 169. Quantos que é 14 ao quadrado? 196. E quantos que é 15 ao quadrado? 225. Agora, de 121 para 132, está aumentando o 11. 144 para 155, está aumentando o 11. 169 para 180, está aumentando o 11. 196 para 207, está aumentando o 11. Opa, percebem um certo padrão aqui então? Sempre é o número ao quadrado mais 11. Então é n ao quadrado mais 11. A figura mostrada abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que apresenta o número de pontos em função da ordem que ele está é. Então aqui, quando o n vale 1, quando o n vale 1, quantas bolinhas eu tenho? 2. Então, o que aconteceu? Do número 1 para virar o número 2. É isso que ele pede. Aqui, para o n valendo 2. O número de bolinhas vale 5. Então, o que aconteceu de 2 para virar 5? Para o n valendo 3. O número de bolinhas, se eu contar, vale 10.
Para n valendo 4, número de bolinhas, 15. Para n valendo 5, número de bolinhas, 26. Notem o padrão, então. O que está acontecendo? É o número ao quadrado mais 1, certo? Se eu pegar aqui a posição n igual a 6, o que vai acontecer? 6 ao quadrado mais 1, 36 mais 1, eu tenho 37 bolinhas na posição 6. E qual que seria a posição 7? 7 ao quadrado mais 1 é 49 mais 1, então teria 50 bolinhas na próxima sequência, ok? Então é só analisar o padrão, o que está acontecendo. Se você fosse pelas alternativas, nem sempre dá certo. Por quê? 1 mais 1, ok, deu 2. Só que se eu pegar 2 mais 1, dá 3. E não nos dá a posição do segundo, tá? Então isso daqui não dá certo. 1 ao quadrado menos 1 dá 0. Então isso aqui nem começa a dar certo. 2 vezes 1 mais 1 dá 3. Então também não dá certo. E o último, 1 ao quadrado mais 1 dá 2. Ok. 2 ao quadrado mais 1 dá 5. Ok. Então o padrão está correto. Para todos. Você precisa achar uma expressão algébrica que sirva para todos. A variável NP assume valores conforme mostra o quadro abaixo. A relação entre P e N é dada pela... Então, de N para transformar em P, o que está acontecendo? É isso que ele pergunta. Vocês podem, claro, testar as alternativas. Para N valendo 5, 5 mais 1, 6. Deu 8? Não, então está errado. 5 mais 2 dá 7. Deu 8? Então deu errado. 2 vezes o número menos 2. Então 2 vezes 5 menos 2. 2 vezes 5, 10. Menos 2 dá 8. Opa, essa aqui já bateu. E a última? 5 menos 2 dá 3. Então também dá errado, tá? E se eu testar para o próximo? 2 vezes 6 menos 2, 12 menos 2, dá 10. Então, quando for 6, dá 10. Então, isso aqui também está correto. Aqui, novamente, as figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete, mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de bolinha B em função da ordem da posição é... Então, quando a posição for a primeira, eu tenho quantas bolinhas? 5. Quando a posição for a segunda, quantas bolinhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9. E quando a posição for 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho 13. Eu tenho que achar, então, uma expressão algébrica que se encaixa nesse padrão. Se eu vou usar aqui a primeira, 4 vezes 1 dá 4. Deu 5? Não, então está errada. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Deu 5? Não, está errada. 3 vezes n mais 1. Então vamos ver. 3 vezes 1 mais 1 é 3 mais 1, dá 4. Deu 5? Não, está errado. E a última, então, a óbvia que vai ser a nossa alternativa, é 4 vezes 1 mais 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Opa, bateu. Vamos testar o outro, o próximo. 4 vezes 2 mais 1, 8. Mais 1, 9. Bateu. Então essa é a única possibilidade de alternativa correta. As figuras abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete, mantendo essa disposição a expressão algébrica que representa o número de palitos P em função da posição N é. Então, quando a posição for a primeira, quantos palitos eu tenho? 3. Quando a posição for a segunda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5.
Quando a posição for 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notem o padrão ou não? Quando o valor for 4, posição for 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se vocês notarem, é 2 vezes o número mais 1. 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Certo? Então, aqui por lógica, 2n mais 1. E a nossa última questão, as figuras abaixo mostram, as figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete, mantendo à disposição a expressão algébrica que representa o número de quadrinhos que, em função da posição n, é. Então, quando eu tenho uma posição, a primeira posição, eu tenho um quadradinho. Quando eu tenho a segunda posição, eu tenho 4 quadrinhos. Quando eu tenho 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Notem que são os números quadráticos, tá? Então é n ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2. 3 ao quadrado, 3. Para n valendo 4, quantos quadradinhos vão ter? 4 ao quadrado, 16. Quando o n for 5, quantos quadradinhos vão ter? 5 ao quadrado, 25, e assim por diante. Bem, pessoal, essas são as expressões algébricas, que utilizam as expressões numéricas e como identificá-las, ok? Identificar é perceber um padrão que está acontecendo entre a relação da posição com a quantidade de figuras ou objetos que aparecem no padrão, ok? Abraço, tchau, tchau.